ser bloqueado, tá? Você tá gravando agora? Vai começar a gravar? Acho Vai que sim. começar. Tá. Se você puder gravar, sabe, o rosto daqui, o nosso rosto como principal, porque depois para assistir depois Tá acho que é joia. melhor. O pessoal fica mais atento também, né? Qualquer pergunta que vocês tiverem, pessoal, Boa. pode ir mandando enquanto ele estiver explicando, tá? Não precisa esperar terminar e tal. E se puder de vez em quando também fazer umas fotos assim do nosso encontro, acho que é bom também, tá? Tá joia. Yeah. A hora que a gente começar, realmente eu volto a gravação. Mas já tá indo 아니, tudo já. 디스, 저도 놀랐네, 나 갑자기 와면 샤나. Tustele, Sure, tem tere, fechou, fechou, Tustele. Tá bom, então vamos começar, pessoal. Então, primeiro de tudo, bom dia a todos. Muito contentes e felizes aí da gente se reencontrar aqui. A gente está bem feliz com esse nosso terceiro encontro com o Brasil, terceiro encontro com o Brasil. Um sonho que a gente sempre tinha e através do Marcelo, da Eutímia, da solicitação deles, a gente conseguiu, né, a gente conseguiu realmente poder abrir essas portas para levar esse benefício para mais e mais gente. A gente está bem contente com isso, com a vontade de mais gente ouvir e ser beneficiado com tudo que a gente tem aqui para, né, dividir o conhecimento. Então, o Shide, como vocês sabem, né, esse grupo aqui de geshes, ou seja, os monges que são totalmente formados na filosofia budista depois de 23 anos, então são 23 anos de filosofia budista, de estudo e debates intensos, né, e prática intensa, e depois de todo esse tempo eles se graduam como geshe. Então, através da vontade de termos tanto conhecimento na filosofia, na parte da psicologia, que isso pode ser pode beneficiar a todas as pessoas, independente da nacionalidade, credo religioso, enfim. Então, ali que esse grupo aqui foi estabelecido, né, é um grupo que tem essa vontade de levar esse benefício para todas as pessoas através de modos diferentes de pensar e de como lidar com os problemas do dia a dia, de maneiras diferentes. Então, esse é o grande objetivo, independente né, de nacionalidade, de credos, enfim. Então, o ponto não é tornar ninguém budista, não, mas muito pelo contrário, utilizar desse conhecimento milenar tão perfeito, tão profundo para ajudar as pessoas, tá? Então, é um grupo que é estabelecido aqui em Dharamsala, mas a gente, através de, né, online e tal, a gente faz essas palestras para todas as pessoas, tá bom? Marcelo, quer falar alguma coisa? 인지케요 말다 주니 딕사르베 Maria 인지 Maria, conhece porque rare. 알레요 Aqui eu na legislação. Aqui é uma Lessa, aqui Nila, eu Nila. dele. 알레요 델릭트 Dizinalo. 야 저라니 야 많이 없는 데고 야 가스님이 녀송나 야 저는 이거 자 고지 설치시라면나 고나 라소 다 동보들라 다 저런서 잘람니 무스 좀이래 단들 배워 상만라 동보들라 눈에 아니 다시 슈요 Então, primeiro de tudo, gostaria de dar aqui para o meu lado, né, as bem-vindas a todos vocês em casa e a todos vocês aqui presentes em pessoa. 야, 다 당봉에서 올래야 가르에서 까마가지리는 아주 sama 냠도 공자인 다 공자도 주어도 가르에서 가나 아주 여셔도 가르 아주 참이 공시야도 가르에서나 운종은 공야디인 운종은도 공나 가르에서 소소 랑싱가 셈바도 대해서 로로 차그래 어제 직 셈바도 로로 차바이나 아니 소소 지 삼로 상가 초래야 되니 다문에 어디니 야고치 삼로 코토요 송사 까마가지리 Bom, então, antes da gente começar propriamente hoje a nossa aula, então a gente vai fazer um minutinho de meditação na respiração. Para quê? Para a gente acalmar um pouco essa nossa mente falante, né? E aí, se a gente tiver uma mente um pouquinho mais estável, mais concentrada, a gente consegue ter maior benefício na aula de hoje, tá? Então, para reduzir um pouco essa mente falante, vamos prestar atenção na respiração por um minutinho.
Oh, that's so. Tama zo zu chesho karreze de un jong gomya de zu karreze. Zo namto damada meba sem de teze holo chaya. Sem de jazum gul holo chawa ti chogna zo lojong kandi ji cheba ina pi dago che toyaji chawi yore. Pe shaba ina nga zo medo ji mo gu yo ina dambo de la medo mo sa saja de ko nyumbo da saja de yabu ji zo gong do. Saja de yabu ji meba ina de la medo ko sabon daba ina yang medo yabu je to yo mare. Deme sonza miberdo mazo meto mover chevala sacha konyumbo da sacha yago zogo anashe marozo ina samlo zambo ji soso ko sempele kevala tambo sembada konyumbo da sembada lolo yago zogo. Lembrando que a importância de por que a gente tem que fazer essa tipo de meditação e respiração, qual que é a importância disso? É para a gente conseguir reduzir essa mente falatória, sabe? Essa mente que fala direto, que na realidade é ela que nos traz todos os problemas, porque a gente acaba seguindo essa mente falante que cria fantasias e cenários que na realidade nos trazem muito mais problemas do que benefício. Então, pra gente, e qual que é o ponto de reduzir essa mente falante? É pra gente se tornar a nossa mente usável para conseguir estudar qualquer coisa, para aprender o que a gente vai começar a estudar, tá? Assim como antes da gente fazer crescer uma flor, né? A gente tem que cuidar bem ou cuidar bem da terra. Então só depois da gente plantar, depois de limpar a terra, que aquela flor ela cresce. Então para dar os resultados esperados, então a gente também tem que limpar essa mente poluída que a gente tem. Olha. Tadine tambo ngole yang zo pena jero zo nanglo la yimba ina chuke lenke chuke malenke ta jiri ji yo songza azo ngole ya dini ge ji ngazo lojong da nyamle ji bi ka bi na re ta dona ngazo chunji deng jawa gandi ji je ba ina ngole kolong de ya bo ji yo ba ina samlo de ya bo ji yo ba ina so so ge ane lega gari yimba ina bi to bo ji da raje samale ya pen to yo ba ji yong ge yan songza 나서 도마텔라 안에 지 소소고 모놈 다 주켈레인바 랭케지바이나 소소고 지 고조간이 지 켈랭고 바데나 도소라 소모는 담니 아서 디딜레가 지 지아디가 라지 참말이야 펜도디아 친구지 영화 쇼 삼바투지 다 주켈 말랭케지바이나 게요 말에 소소 머세게 나올라 지 기보 영화야 소소래야 기보 영화 현래야 기보 니버도 용고 두 디게 제등게 델로종도 지요 삼바투 어디니 삼로지 당난디고 Bom, e também é muito importante, antes de a gente começar qualquer tipo de ação virtuosa como essa daqui, a gente gerar uma boa motivação, né? Independente se a gente tem um tipo de credo religioso ou não, alguma fé religiosa ou não, é importante a gente gerar uma motivação pura. E o que significa uma motivação pura e motivação vasta? É a gente, através do que a gente for estudar e ouvir hoje, e refletir hoje, que isso seja de benefício não somente para a gente, mas para todas as pessoas. Então, agora, antes da gente começar, eu vou fazer uma oração, e enquanto eu estiver fazendo essa oração, vocês façam as orações, ou vocês pensem, gerem essa motivação pura, que seja de benefício para todas as pessoas, de acordo com a reflexão que a gente vai ter aqui, que isso seja de benefício para todas as pessoas, independente do credo religioso que vocês tiverem. Sangye judo zogi chomla judo dani kyasun chi lagi ju sogi be sonum dola benjer sangye drabaro sho kangi tupse nyer soni tawa damje poni dambi chundu donza ba kodum de la sa ramjang sono kana tabi mi karza tapar dubi jima sewe jobi tangi zaba sanza shinye na lagu janze toni ni je sondu jibi Chishir Sanza Kaja, Tendungo, Chana Ben, Tenzin Jans, Surwande Soji, Noshi, Nambarin Choki Maja, Chaujan Yambar, Choterna, Niji Chamber, Yellow Choco,
반대 때 서로 제거를 쇼 라소 당아서 수도 수임이 있나요? 맞을라 고야 가고 요래 맞을라 대와 고고 요래 맞을라 마고야 가르레지 되가나 등을 고고 요 말에 당은 맞을라 대와 고고 요 보다 등을 고고 요 바이나 다 주도 대와다 등을 세하던 리브지 소자 고jel라티니 요요 소자 주데 가르도 고고레세 대와 용역이 주직 줍통나 대와 용거래 등을 용하기 주장자 줍 대와이나 대와 용 나라 대와 고고도 가서 rewa jawaina rewa tomba charu yore. Bom, todos nós, o que a gente quer? Relembrando, a gente quer ser feliz, a gente quer passar por bons momentos. E o que a gente não quer? A gente não quer passar por nenhuma dificuldade, ansiedade, nenhum problema. E como o nosso estado mental e como a nossa felicidade ou sofrimento é um resultado, é algo transitório, então se é resultado de algo, vem de alguma causa. Então a gente tem que saber reconhecer a causa e cultivar a causa do que a gente quer colher e reconhecer a causa do que a gente quer evitar para não sofrer. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender, identificar as causas. Dene, tá de cara yore se de gana, mas o você kibo se ate, não você kibo, não você de que tanto mas você kibo se ate. Su chejorda carre chin te que yoba inayang, tá cara você kibo yon to corela. Su chejorda carre so do nanga samlo de holo jida, chi samlo de ja chimbo chi kusu to ma yimba samlo de ja chimbo chi yoba ina, so você não lá você de que tanto se ate tende yon to core. Como todos nós a gente quer ser feliz, né? A gente quer passar simplesmente por um bom momento, então a gente tem que saber que qual que é a causa disso? A causa basicamente é uma mente tranquila, uma mente serena, tranquila e uma mente aberta. Em contrapartida, se a gente atuar no dia a dia de uma maneira muito mais fechada, né, de uma maneira muito mais inflexível, então obviamente o resultado traz problemas. Então a gente tem que entender que a causa de um resultado feliz, tranquilo, alegre é uma mente aberta e tranquila. 나로서 무색이 나오는 가리 형그래 지디가나 무색 타타레스 하고서 무색 타타는 갈라고 그래서나 까고는 계란을 끼고 형그래스 까고는 계란을 강이 형그래스 띠엔소는 무색 타타스 Em tibetano se fala que a vida é colorida, mas no sentido de quando tem uma cor escura e clara, sabe? Que às vezes a gente passa por momentos mais escuros, com problemas, e outros com momentos mais claros ou sem problemas. Então, a nossa vida é colorida. Olha, tá dentro você tata, você kibo, dentro de imbaina, tá mas o cara chegou lá na, tonda, check, kibo jonayang, kibo tanda 신게지. 두고 장나야 텔레야 카테 자니 삼로 데제 템보탄 신게지 임바이나 또고 기드간이지 용바이나 고 로사도 템보치니 데그레스. Então, como todos nós queremos ser felizes, a gente quer passar por bons momentos nessa vida, a gente quer ser feliz nessa vida, certo? Só que a nossa vida é colorida, certo? Às vezes a gente tem problemas, a gente não tem problema, a gente tem problema, não tem problema. Então, o que a gente tem que entender é qual que é a causa do que nos faz bem. E cultivar a causa do que nos faz bem, assim como também qual que é a causa do que nos causa problema, ou qual que é a causa que nos faz sofrer, ter problemas, e saber como bloquear, como abafar e como superar esses problemas de dificuldade. Por exemplo, minha própria vida. Eu tenho 58 anos. Nessa minha vida eu já tive muitos problemas. E às vezes é puro problema. Eu já tive muitos problemas. No momento, mas nos momentos de dificuldades, mas nos momentos de dificuldades, o que eu fiz foi cultivar ao máximo a minha paciência, o modo com que eu pude lidar com os meus problemas. Com isso, quando eu recebi os problemas por condições externas desfavoráveis, eu consegui sofrer menos, consegui estar menos oprimido pelo sofrimento. 제가 닝이 갈라고 요래서 디가 맞아 두고 좀 위까울이 아 땅아 좀 맞아 다른 나가 차송 선비 어디니가
샘식도 디나미아 차가요 말이에요. Mas o que eu quero dizer com isso é, todos nós temos problemas, certo? Só que no momento que a gente está com um problema, não fica debaixo do problema, não fica, droga, agora minha vida acabou, não tem mais nenhum significado, ou qualquer coisa não tem mais significado porque eu estou debaixo desse problema, ou todo o problema do universo está em mim. Não é para fazer isso. Então, esse isso que eu quero falar para vocês. Como saber superar os momentos difíceis. 다 나신 거 남기내라 되고 소소고 맞에 나로라 강의식 침보주 좀비 까울라 디 까울라야 다시원라면다 싸워니니 맞지. Assim como também, quando vocês... Eu sempre falo, quando a gente está passando por um problema difícil, naquele momento que a gente está passando por um problema difícil, não é para fazer nenhum tipo de decisão. Não é para fazer nenhum tipo de decisão. 소소 디 까울라야 다치지 제가 있는 소소가 샘드배 샘식 차 샘투니 되요 송자 다치 네가지 마죠. 다치 얘가 철에 촌이 다치 제투고 면서 디 까울라야 다치 라면에 촌이 제지요 말이에요. No momento de dificuldade, por que a gente não pode tomar nenhum tipo de decisão? Porque, na realidade, se a gente está num momento de dificuldade, a gente está num momento de depressão, de ansiedade ou de desespero, o que for. Qualquer tipo de decisão tomada nesse momento, como fruto dessas mentes negativas, então a gente sempre vai decidir para o lado errado. Então, no momento de algum problema ou de dificuldade mental, agitação mental, emocional, não tome nenhum tipo de decisão. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente está passando por um problema? O que a gente tem que pensar peraí, então agora eu tô com um problema, certo? Nesse momento que eu tô com um problema, tipo, não tomar nenhuma decisão, mas tem que pensar, tem alguma saída esse meu problema ou não? E se a gente sabe que a gente tem solução nesse nosso problema, então não tem por que se preocupar. Ao contrário, o que a gente tem que fazer é botar esforço para resolver esse problema. 당 가스님이 강에도 세리하게 탑시 주니 매바 있나요? 샘트지 되어 있나요? 그 굳이 밴도 강에 가나 강에 손자 안내네 밴도 용어 말해. Tá bom. E aí, e se por acaso a gente perceber que a gente não tem solução nesse nosso problema, ficar angustiado, ficar, sabe, como é que fala? Triste ou angustiado, desesperado, não tem nenhum uso, não tem nenhum benefício. Ao contrário, a gente já tinha aquele problema, então a gente acaba criando o segundo problema. 벤나 소소나 디니 강에 지총 디공아 소소 샘트시부 지제니 데데와나 강에 가나 강에스 벤나가서 보발락 베카리 요레진 파시위 강라 마스 구소소 발라드 종 딩골라 아마드 종 송바이나 따바 딩골 강라 딩골에 와오 데나싱 나르 좀 임바이나야 소소 사노 당당지 마시나 딩골 강라 소소소라 딩골 소고 어때? 잡잡치고래. Porque se a gente já tem um problema e nós vamos lá e a gente coloca mais um problema em cima daquele, então a gente está criando o segundo problema. Em tibetano a gente fala que em cima do problema do pai tem um problema da mãe. O que significa isso? Que de repente a gente perde o nosso pai e depois de perder o nosso pai a gente também perde a nossa mãe. Então a gente tem dois grandíssimos problemas. Igualzinho, se a gente tem um problema baseado no problema que a gente tem, a gente acaba sofrendo, a gente acaba criando o segundo problema. Então a gente acaba ficando oprimido pelo segundo problema que a gente criou. 야. 다데 저던 거 전에 얼초 아삼로 당당 거 돌래 영어도 저던 거 전에 뭐도 직지 다 가상가 좀 초디니 마도와이나 가상가 좀 가르레즈 미세 데키당 뎀바치 제발이야 남비 슝고 나노라 탑럼치 가르송 요레즈 라바숨 자치 송 요레즈. Bom, então isso daqui é só uma breve introdução para a gente começar, para esquentar a nossa aulinha aqui, o nosso encontro. Mas hoje a gente vai continuar o que a gente já tinha conversado no mês passado, que de acordo com as escrituras, um dos modos da gente realmente trazer felicidade, trazer alegria para essa nossa vida e trazer um significado para a nossa vida é através dos 3 treinamentos. Olha, tá, nós não vimos junto na loja tanya da labosum sendo deliga tanya da dinde songo yorede imbaina ngaru tsu mtsege nalola tsu ko dewochini jarwaina tsu gar songo resina tambo delaya mi zambo chichego dus sarum ko labasa da tonda garase mi zambo chichego dus niba da garase mi tembo chichego dus ta poina pomoina gar imbaina mi zambo chi mi tembo chi de dingin zing labasa 다 숨바드 가르레스 미 짱보 직제고 그래서
양보. 다 돈다 라버스 그 냠내도 나주고 뭐세게 나눠를 집안에 미 약보지. 미상보지, 미 약보지, 미 템보지, 미 짱보지. 어때 제고도 대 제바이나 수좀 뭐세게 나눠를 이바이나 기보여래 해서. E o que diz, o que significa através dos três treinamentos? Por que através dos três treinamentos essa nossa vida se torna significativa e a gente tem a alegria, o contentamento que a gente tanto espera? Porque através dos três treinamentos, que é o treinamento da conduta, o treinamento da concentração e da sabedoria, a gente consegue, a gente se transforma em pessoas boas, em pessoas estáveis, confiáveis, estáveis e pessoas inteligentes, sábias. 야, 오늘다 응아저 미상보세한테 간디진이 차요레스. 그러봐 미상보세한테 간디진이 차요레스나 즈마마시 꾸마마갸 야 로임마치 함바마시 디디 집아이나 뭐니 미상보세한테 차요레와. E o que significa ser uma boa pessoa? Então, primeiro de tudo, a gente se torna boa pessoa, certo? Através do treinamento da conduta. E o que é ser uma boa pessoa, uma pessoa correta? Uma pessoa que não mente, uma pessoa que não engaja em conduta sexual inapropriada, uma pessoa que não mata, que não rouba, etc. Penalzo Jarkabji imbaina koron Jarkab dela timiori. Por exemplo, todos os países têm as suas regras. Mami imbaina mami la timiori. 말서 되니 잡아다 안에 바이나 코로코로라 팀지요. 디 팀도 소소소소가 되니 팀도 소소소소가 키니 다다다다다다다 로 되바이나 다 뭐니 미상보 보상보 보모상보 잡아상보 로투상보 마미상보에 자고다. Por exemplo, os países têm as suas regras, certo? Tem a sua lei, a sua regra. Não só os países têm suas regras, mas a escola tem as suas regras, tem as suas leis. O exército tem as suas leis, as suas regras. Nós, monásticos, monges e monjas, temos as nossas regras, as nossas leis e regras. Então, se a gente seguir exatamente as regras do país, ou da escola, ou do ambiente que a gente vive, que representa a nossa identidade, então significa que a gente vai se tornar uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom monástico, etc. 마미 바이나야 팀드 킬라 마킬라 까콜라 팀게지 되와나 미조 마미가 로바도 저기 바이나 코페디잖아 코초티 팀 키가 민두 라우도 로타지 바이나 로타나 팀 야고 마킹게 게르근가 야고 찌기 민두라 소소 은도 치바 저기 야고 찌기 오마리라 아니 콘통 어디 가래 거 로토도 저기는 자지기로 Por exemplo, e por que a gente tem que seguir as regras? O que tem a ver as regras com realmente ser uma boa pessoa? Só pensar, se a gente é um monástico, por exemplo, uma monja, um monge, se a gente segue exatamente as nossas regras, os nossos votos, as nossas regras, a gente é reconhecido pelo nosso entorno como ele aqui é uma boa monja, um bom monge. Ou dentro da escola, se aquele estudante segue exatamente as regras, né, daquela escola, todo mundo vai dizer, ele é um bom estudante, ele respeita as regras daqui, etc. Ao contrário, se não se respeita as regras, na hora os colegas de classe, as pessoas do seu entorno vão falar, essa pessoa aqui não é uma pessoa seja de respeito ou de confiança porque ele não respeita as regras aqui. tem soza jarko soso tim 가라요바이나 때 소소소소 야보 어디네 송바이나야 때 출침지 차디오레스. E assim como também a gente respeitando as regras ou a lei do país, a gente está praticando o treinamento de conduta. E aí, se a gente condensar todo o treinamento da conduta, a gente consegue condensar no treinamento da conduta de abandonar as 10 não virtudes. 다 먹이 주보고 수tum사한테 가니질 샤오요레스 리지고니 숨 나기고니 시 이기고니 숨네 dombi 주들이야 아니 carreira 먹이 주보고 teams. E relembrando que a gente viu isso passado, então quais são as 10 não condutas ou condutas não ideais? São primeiro as condutas, são três condutas tá um poder três condutas físicas, 4 condutas verbais e as 3 condutas mentais.
다디나 아니 류지군이 숨세디가 나가서 류군이 수치고야 가르레스 소초바 아니 마침발림 바꾸마자야들이 디니 로임체바 대숨데 류지군이 숨데. E as três condutas físicas, as três condutas incorretas, né, não virtuosas, incorretas físicas, são primeiro matar, roubar e engajar em ato sexual incorreto. Olha, 다디 류지군이 대숨 dom비가 dom심세나 딩도 대숨 어디니 소소데 마지니 어디니 송야들이야 류지군이 좀 숨. E por isso que a gente condensa e chama que a conduta, ou o treinamento de conduta física, são três. 배나서 류지군이 디니 마이나 몇세산도 와이나 코트임가나 로고르데. Mesmo se você matar, você vai ser enviado para a prisão, né? 로고르데. 로임체나야 팀가나 로고르데. 그래서 참아도 주 가르래 때니 용도 시리가 배나서 소치반도 와이바 야나 컨트롤 왕기 소치고. 야나는 도차가 왕기 샤라 차바 빠빠라 차비 왕기 심진 세 미세 되는지로 와. Mesmo se você engajar em matança, certo? Então, se você matar uma pessoa, ou se você roubar, ou se você engajar num ato sexual incorreto, obviamente você vai ser contrário à regra da conduta, né? O treinamento da conduta. Por que isso? Quando alguém mata uma pessoa, você está matando por força de raiva. Então, através de uma atitude raivosa, você está matando. Ou por uma atitude de apego, por excesso de apego ao ato sexual, ou apego àquela pessoa, etc., ao prazer sexual que você tem daquela pessoa, você acaba matando ela ou outra pessoa, enfim. Então, por força dessas duas aflições, raiva ou apego, que você engaja em matar. Tá na xingazo como jagadão 로임 집어도 수데 가르센 도차가 왕기 도차세는 도바 맞춤 비왕기 소소라 가요 받은 도바 맞춤 비왕기 아니 고마자다 로임 집어도 도 Igualzinho, tanto na segunda e terceira ação não virtuosa, que é matar, e conduta sexual incorreta, que é você só rouba e só engaja em atitude não correta, né, sexual não correta, por força de apego, basicamente por força de apego. E o que significa apego? É aquele desejo insatisfeito, insaciável. Por força do desejo insaciável, você acaba roubando, né, pegando de outra pessoa que não deve ser pego, ou engajando sexualmente incorreto. Tini jibe tsu sama pena do chada controla so ba yongya su de ya karrez ti jalo de la karriores ane tão de mais biwangi yongyore. Mas sobretudo, da onde vem esse desejo insaciável pelas coisas, ou essa raiva, de uma situação que a gente não sabe, de uma situação, um fundinho de verdade que a gente não sabe. 가네진의 연구요래라고 소소가 자와디자 덴디지 제바이나 소소라 강의 연구요바게 딘디가 콘레와드 마시비 왕기 아니 그마잠나 나라 대화 연구래 로임체나 나라 대화 연구래 미세나 나라 대화 연구래 사비 딘디가 트는 거 왕기 아니 tsoche de urba. E o que a gente não sabe que se a gente engajar nesse tipo de ação não virtuosa, na realidade a gente vai ter problemas no futuro. No futuro, mas a gente não sabe disso. A gente acaba confundindo. Pela nossa mente de confusão, o que a gente acaba gerando? Aquela consciência incorreta, ou aquela percepção incorreta que se eu matar, eu vou estar feliz. Se eu roubar, eu vou estar bem. Ou se eu engajar nesse ato sexual incorreto, eu vou estar feliz. Isso, na realidade, é o resultado de uma mente errônea, uma mente confusa. trauma cheba zun trauma tsik mawa ngajer mawa dozo chama야 zawade karla tini kacha dikya zawani karin gorez de yana dochaga wangi yana control wangi yana ngajer ka wangi suuyongore. Assim também as 4 ações não virtuosas verbais, né, ou de fala ou verbais, tanto mentira, como chama? Mentira, depois intriga, as palavras duras e fofoca ou perda de tempo, sabe, falar qualquer coisa sem sentido. Todas essas 4 ações verbais, na realidade, sobretudo por força de apego que a gente acaba engajando nessas ações negativas. Por exemplo, a gente mente.
야나 소소가 지 땀년라라 차비 토니 주마시고야. 땀년라. 소소라 미게라 첨보는 치. 야나 톱 고르사. 디니기 치도 주마시. 야나 벤저고 토니 주마시야. 오다 딘디라소비 딘디 용디간래 고 차비 왕이야 주마시야 뭐부지고래. Por que eu digo que é por força do apego que a gente acaba engajando nas relações não virtuosas? Por exemplo, mentira. Por que a gente mente? Agora todo mundo pode refletir juntos. Por que a gente mente? Ou a gente mente pra a gente ganhar alguma coisa, ou a gente mente pra ser famoso, ou ganhar um nome, ou a gente mente pra ganhar economias ou ter mais dinheiro. Ou seja, normalmente é pra ganhar algo que a gente está mentindo, ou seja, por força do apego, daquela desejo insaciável que a gente mente. 야 가까래 그런 가령 거래에서 되는 소소 파셔달라 말간 어디서 컨트롤 kendilani 땅에 걸어놓고 지고 공고 cortando sem 그런 dinheiro que são notório demasiado. Ou então, não falando de apegos, mas sim falando de raiva. Por conta que a gente não gosta de uma pessoa e a gente quer ativamente prejudicar uma pessoa. Ah, essa pessoa é sem vergonha, então eu vou lá, vou prejudicar. Daí tu que vai lá e mente. O que acontece, então? Primeiro a gente gerou aquela motivação raivosa, aquele ressentimento, motivação raivosa. E através da motivação embebida na raiva, a gente acaba engajando em mentira. Igualmente. 조보도 조모니우 바리라 예트까지 시야 야나지 조보 바리라 돈다 예트까지 시야 될야 참아지 바스. Assim também como a segunda ação não virtuosa, né, verbal, que é a intriga. Então, a intriga também, que faz, através do que sai da nossa boca aqui, essas palavras acabam causando separação entre amigos, entre parentes, entre professores e alunos, etc. 아니 지금 어쩌면 뜻소서서 마치는 참아신 그 미디가 가르레서 소소도 파쇼 바리려야 되니 참아지 온디 간래야 그 가르치 그래서 남게 빼니지 어떤 게 저랑은 참도 가보진 되니 갈래 저랑까지 저랑은 또라 마 다주지다 되니 갈래 저랑은 참보유 비미디가 뛰어서 지니니 가고래야 옹수 조그래 가고래야 지 아디니 슈래야 되니 고제다니 어디니 주니 되니 갈래 주니 버거 젤롬도 타리 리모리모리모소. E aí, na hora da gente... o que essa mente da intriga faz? Faz o seguinte, porque a gente está apegado a ter alguém, ou uma opinião, ou alguém muito mais próximo da gente. Então, o que a gente faz? Essa pessoa está junto daquela outra pessoa. É muito mais próximo daquela outra pessoa. Então, o que eu faço eu primeiro de tudo causo um pouquinho de intriga para separar essas duas pessoas e, sobretudo, o que eu faço? Eu começo a elogiar aquela pessoa que eu quero perto de mim. Aí eu começo a elogiar e aos poucos essa pessoa vai, acho que essa pessoa é legal, eu tô querendo ficar mais próximo dessa pessoa. Mas qual que é o meu ponto? Eu quero separar aquela outra pessoa, porque a primeira pessoa eu quero perto de mim. Então eu começo a elogiar a primeira pessoa com o objetivo de separar ela de quem deve ser separado. E da onde vem a intriga? E da onde vem a intriga? Da onde vem a intriga? Essa motivação que nos faz atuar com intriga vem sobretudo da inveja ou ciúmes. Então, seja inveja ou ciúmes, digamos assim, eu tenho um casal e eu quero ficar próximo de uma das partes do casal, então o que eu faço? Através da intriga ou da inveja, dos ciúmes, então eu começo a causar intriga para separar o casal. 아니 소소인데 그 반서 그쪽 잡으면은 빼미지 깔리 가고요. 니니 쓰야 줄 니니 쓰줄니 소소 그쪽 전이 잡으면 봐이나 빼미지 니 소소 나 강에 지요래. Alguém de vocês aqui, a Julieta me pediu para explicar um pouquinho sobre ciúmes ou inveja, né? Então, a palavra em tibetano, chatok, que é inveja ou ciúmes, né? A primeira sílaba das duas palavrinhas, a primeira sílaba significa ombros, né? A primeira sílaba da palavra inveja ou ciúmes em tibetano significa ombro. Então, o ombro, por que se refere ao ombro? Porque imagina que o ombro, quando está pressionado entre duas paredes,
Se você está usando os ombros, assim, sendo pressionado por duas paredes, é super inconfortável e você não consegue se mexer. Então, por isso que a primeira palavrinha se refere a ombro. Pete Nanshin Chato Sosu Simgila Kiyombi Kavlea, Jazan, Pasho, Minin Chambo Yobaina, Tia Tela Makiposu, Dishoni, Michi Yargin Royona, Telea Magawasu, Dishoni Michi Yonde Chimbo Chauna, Tela Magawasu, Digan, Daginajin, Soso Tabadi, Turni, Dede Yobanuchi, Soso Sim, Chik Park, Dinigo. 직특반의 제목이 바르란데 진이 turdenero diniga samloji yungyorita. E assim, então, como o ombro que ele não consegue se mexer entre duas paredes, então a inveja ou o ciúmes, o que faz? Faz com que, o que gera na gente, faz com que a gente, quando ouve a qualidade de uma das duas partes, na hora a gente fica completamente desconfortável. Ouve sobre alguma outra parte ou outra pessoa, na hora a gente, não gosto de ouvir. Então, qualquer coisa que a gente ouve, a gente fica completamente inflexível, a gente não consegue gostar de nada, a gente não consegue ir para nenhuma direção. Ou seja, a gente parece o ombro completamente inflexível. Isso é o que faz a mente chamada inveja ou ciúmes. 제가 당어저 지금 소소라 차도 마용와라 주 가르치 거래 배나 소소단 소소고 쪽보이나 소소 쪽모이나 소소 닌 참고 좋나 맞아 기본도 니마치 냠도 되고는 기본도 다 나신 그 소소 대에 연대 첨부 소소라 변조라고 하는 맞아 가긴도 맞아 세마 기본도 Então, 대 나신 그미 샹다이나야 나데 칭바레 고소래나 야고 좋나 안 지금 득송 삼아로 됐어라 가와 곰탐나 지성 가와 곰탐나 뒤쪽에 소소 대단 대라무비 차도도 끼고 말다. Então, o que fazer? Se vocês me perguntarem o que fazer para evitar um pouco dessas atitudes invejosas ou ciumentas, então, primeiro de tudo como todo mundo quer ser feliz como a gente também, então se a gente vê a felicidade de outra pessoa, se a gente vê os nossos amigos sendo contentes, a gente não fica contente. Se a gente vê duas pessoas muito harmônicos e se dando bem, a gente não fica contente. Então, se a gente consegue, se a gente ficar contente nessa situação, então outras pessoas também podem ficar contentes nessa situação. Então, quando a gente vê outras pessoas felizes, contentes, individualmente ou entre elas, a gente tem que regozijar, a gente tem que cultivar uma alegria genuína ao ver isso. Essa mente que regozija, que se contenta vendo a felicidade ou a alegria de outras pessoas, se a gente conseguir cultivar de novo esse tipo de regozijo, tipo de contentamento, vendo a felicidade de outras pessoas, é o melhor dos antídotos para evitar a inveja. 어디엔 손사 그런 거 지금 그 바로 볼라 차동나무나 집어이나 그런 거 잡아 또 보지 않고 그래 그런 거 셈바 구수 또 보지 않고 그래 그런 거 셈라 강에 용 그러면 바로 볼라 깨고 저 두고 porque na realidade o quanto mais você sente inveja ou quanto mais você sente ciúmes, na realidade é você que está se colocando entre as duas paredes, é você que está se tornando completamente inflexível, porque você não consegue, tudo te incomoda ao ouvir, ao ver, etc. Então, se você pode regozijar um pouco, você sai de dentro do meio das paredes. Mas eu vou falar pedreiro. Sambang embag, jela chena. Juro suba ralan kurs. Jela sambang embag dindi chakdo tang kongro che dewaina. Gangen samado sozola yungres. 하고서 삼방님 바샹라 제나 주로스 보드라나 코르스 데 둥을 삼마 강에 삼마 소돌아 용그레스. E tem um ditado tibetano que ele diz se você cultivar atitudes negativas contra o outro, o sofrimento vem contra você. O que significa isso? Se você que está gerando inveja, ciúmes ou qualquer tipo de atitude negativa mental contra as pessoas, na realidade o problema está vindo em você. Você que está se tornando completamente inflexível e uneasy, como é que chama? E não contente, completamente inflexível. É você. O problema está vindo em cima de você. 제가 남기는 가서 가르레스데 삼방에 받든지 콘로다 든지 제와이나 소소다 파쇼달라 빼 지금 네가 지금 파쇼달라 빼 강에 지종나 삼바 파쇼달라 두고 종나 삼니 디니가 삼방에 받치고다 이나 소소 삼방에 받치서 제가 뒤쪽은 소소 셈바마 기바 소소 칼라이나 심보메 봐 니나 키마다 봐 삼마 용구요.
Por exemplo, quando a gente fica com raiva, certo? Se a gente fica com raiva, então o que a gente faz? Na hora, a gente com raiva, na hora a gente aponta pra fora e fala, lógico que eu tô com raiva, porque olha como ele é ruim, olha como ela é ruim, olha como ele tá me tratando de ruim ou de maneira negativa, etc. Na realidade, a gente aponta pra fora, mas quem está sofrendo somos nós. Se a gente está gerando raiva contra essas pessoas, o problema está aqui na gente. Se bobear, a pessoa não está nem aí com a nossa raiva ou com o nosso inveja, etc. 제가 대인 소장가서 텔레도데 제가 전에 아우 봐줘 수다스이마 대원 동케 두면 동케 상말에 대기 용어쇼 상말에 두면 마용어쇼 상로 당바이나 상로 당바이나 가르에지도 상야도 봐줘들 대와 종와쇼 두면 마용어쇼 상로 주 봐줘라 당겨 이마이나 대와 상마 소라요 걸 가르 소도 되니 잡아고 니지고 되니 잡아 소소 셈발로 시시 다나 지금 소속 리컴 그 타당 롱다 소야 비다보 되니차 소속은 트레야 야보자 다나 소속 동바에 니지고 자고 되니 assim como todo mundo quer ser feliz, eu também quero ser feliz. Assim como eu quero ser feliz, todo mundo também quer passar um bom momento, quer ser feliz, não quer ter nenhum problema. Então, se a gente puder de novo cultivar aquela sensação aí, aquela vontade de ver genuinamente todo mundo feliz. Que é genuinamente ver todo mundo com nenhum tipo de problemas, ou reduzir qualquer tipo de problemas que aquela pessoa pode ter, ou pode estar sofrendo, né? O resultado de alguma causa não legal e ele está sofrendo. Então, se a gente puder cultivar de novo essa sensação, na realidade, o benefício vai estar na gente. Porque a gente vai ficar muito mais tranquilo. As nossas veias e artérias e chakras e canais todos vão conseguir circular muito mais fácil toda a energia de vento e a gente vai estar naturalmente muito mais tranquila. Então, se a gente desejar o bem para o outro, quem fica tranquilo somos nós mesmos. 나를 저양다 샹게 니지원 통하게 체도 들로야보 공고리 어스보 취자오레 바르지 어스보 취자오레 어동라지 안다면다 꾸요레 대한 두겨레 가르서 샹다가 니지원 나 니지원 통위체도 네 된디 제와이나 대한 두겨레 임바이나 주오데 소소고 된디 빼야 타죠 들로 직타죠고 동바레 빼 동바 상 타죠소 콘트로메 나심바니 지속은 나는 좋아이나 E eu te conto uma coisa ainda. Ter esse tipo de atitudes, desejar o bem para os outros, a gente não só se sente bem, mas a gente se torna muito mais bonito. E sabe por que a gente se torna muito mais bonito? Porque é verdade, às vezes a gente coloca, né, aqueles negócios na cara, tudo para ficar mais bonito, uma roupa mais elegante e tal. É verdade que eventualmente, porque a gente se enfeita todo desse jeito, a gente até pode inicialmente parecer um pouquinho mais bonito. Mas por mais todo gato que você se faça, né? Todo lindo, cheiroso que você se faça. Se você ficar sempre com raivinha, ou seja, uma pessoa sempre irritadiça e brava, não tem maquiagem, não tem roupa bonita que te deixe bonito. 다 가르스님이 지금 그 칠로니아 둘로야고 건 동바상마서 주 제쇼다 난가 삼로데 데제 로지시 고양보지 안지 어디니 직전이 줘봐이나 땅원이 지속은 나눠줘는 수냠도 줘봐이나 빼전화라 가보지니 뭐뭐용 거래 전화라 개모 갱개 뭐뭐용 거래 전화라 쪼꼬쪼모 뭐뭐용 거래 돼. Mas em contrapartida, se você não usar desses artefatos externos, né? Se você não tiver nada, né, de estranho aqui na cara, uma roupa até mais tranquila, mais simples, mas você é super tranquilo, né? Você tem um entendimento, você é amoroso com as outras pessoas, você ajuda as outras pessoas, em qualquer lugar que você vá, qualquer pessoa que você se encontre, você é sempre bem quisto, sempre bem visto. Você vai ter um monte de amigos, então é muito mais gostoso e você é muito mais bonito desse jeito. Tá, mas eu não sei qual é o Tá, mas eu não preciso falar muita coisa. Lá lenga Tony, nima chingoni pasho de michile trato. Ya tá jini suzu semla tipo yungudu mudo chita, tá? Beleza, mas agora eu não vou falar muito. Vocês façam uma reflexão da própria experiência de vocês. OK. Um dia do início da manhã até o final da noite, vocês, beleza, então hoje eu vou cultivar só inveja e ciúmes, e todas as minhas atitudes vão ser baseadas na minha inveja, no meu ciúmes contra aquela pessoa ou por aquela pessoa. E aí? Como é que vocês vão se sentir naquele dia?
Tene yang temaji karrezi de azin dia kola yago yungu ngone de yago re ngala yago yungu nga gawundu de so kosola yago yungu dia sabe gawaji gomne yang so semle ya kibo yungu gange. Aí um outro dia vocês fazem outro teste, que é o seguinte, beleza. Então hoje, aquela pessoa que antes tinha inveja ou ciúmes, eu vou me regozijar, eu vou ficar muito contente vendo qualquer coisa que ela conseguiu ter, ou que conseguiu fazer, ou que conseguiu curtir naquele dia. Aí eu fico realmente, genuinamente contente com o ganho daquela outra pessoa. E aí ver no final do dia qual que é o seu estado mental e emocional naquele dia. 대 잡으다 따와이나 gondama nikala modele 저런 저 따다니 저도 끼니 뭐도 땐데 저런 건데 도기 상만하게 문이 나게 뭐야 소소대 저 가와고니 되네 제바이나 되니 뭐도 배 류다 샘상 허시시 제니 아직 좀 그래. Aí beleza, aí no final dos 2 dias, porque vocês pegaram 2 dias para fazer o teste, certo? Um dia que você morreu de ciúmes ou inveja de alguém, e no outro dia que você cultivou o tempo todo né, aquela mente contente de regozijar sobre as qualidades da outra pessoa, certo? Então, nos 2 dias, à noite, antes de você ir dormir, como é que estava o seu corpo e como é que estava o seu coração? Estava tranquilo ou não estava tranquilo? No primeiro dia que você cultivou a inveja e os ciúmes, com certeza o seu ombro tá todo duro, o seu corpo tá todo duro, tá cheio de, como é que chama esse negócio aqui? Rugas na sua cara. Em contrapartida, no segundo dia, com certeza que você cultivou, né, a amorosidade, cultivou alegria, vendo a alegria das outras pessoas, com certeza você vai dormir muito mais tranquilo, muito mais suave e contente. 다 되네 직접도 주어대 배 컨트롤 관계 바로 볼래야 직접 보시고로. Ok, daí a outra falta que era as palavras duras, né? Quando que a gente fala palavras duras para outras pessoas? Quando a gente está com raiva. ዣን다가 소소래 직접 보시나 소소 가서 남쪽나라 님보도 로야. Se outra pessoa falar palavras duras para vocês vão gostar ou não? 다 소소래 님보면은 소소 파 밀려야 되니 직접 시바이나 파쇼텔라 님보요 말와. Se vocês não gostam, por que você vai falar assim para outra pessoa? 랑글리라 펠롱라 ዣ라 노파 마치치. 가르에서 소소라 노바치니 몽보요나 소소 기보민도 소소라 직접 마니요나 소소 기보민도 대 펠라샤니 ዣን달라 케라 노바 마치 ዣን달라 직접 마마서 볼다. Assim como quando vocês não gostam de alguma falta, então vocês não causam essa falta na outra pessoa. O que significa isso? Assim como quando vocês recebem palavras ruins, negativas, ou atitudes ruins, negativas, vocês não gostam, vocês ficam tristes, ansiosos, tristes, chateados ou também com raiva, igualmente não causem o mesmo problema para outra pessoa. Não façam a mesma atitude que vocês não gostariam de receber de volta. 말로서 제자 주 제셔도 소소라 기보요 빼나가서 야 미를 가시지라 즉선만나 빼 기보요사 야 미카실라 즉 가르 증장보 미나 기보요사 딘리가 르니 요나다 지기어리데 딘니 말고 맞아 참말로 증장보 미나 기보도 빼나가도 이마나 제나서 갈라 또라던 오 라게 야보지도 딘니 람나 가사리 라게 빼디 자지도 나가 가오요 말이데 대매바 나중에 저놈들에 코디자람네 저놈들 기보요 말어. Onde tipo de 돼. A gente tem que saber como diferenciar boas atitudes e má atitudes. A gente tem que saber diferenciar isso. Ou atitudes verbais, que a gente está falando agora de palavras negativas ou duras, se eventualmente vocês me elogiarem, falavam, esse professor aqui é legal, esse aqui é professor bom e tal, obviamente eu vou ficar contente. Igualzinho, se vocês também falarem só, apontarem minhas críticas, minhas faltas, falarem coisas mal de mim, obviamente eu vou ficar não tão contente. Igualzinho, se eu também elogiar vocês ou falar palavras bonitas para vocês não vão gostar. Igualzinho, se eu usar palavras duras ou negativas, ou usar de uma crítica negativa para vocês, como é que vocês vão se sentir? Então é isso que a gente tem que saber diferenciar as palavras, as atitudes positivas e as negativas. Tenita ngaujerasi dikanaya. Tá pe chegou mugo tsoma. Bom, então, e a última qual que é? Então é fofoca. Fofoca, não só fofoca, mas fofoca é a palavra sem sentido.
né? A palavra sem sentido, ou a fofoca, a gente fica aqui no blá 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 blá, blá, fica falando um monte de coisa, mas na realidade a gente não tá acrescentando nada pra ninguém, certo? 근데 가서 근데 지나서서 찍어다. A gente tem que tomar cuidado com isso. 가져야 시대야 될래야 Quando a 로송도 gente fala. 넘도고 빼나 랑고도 마서 랑고 가서 코로와디 저 콜레 넘도고도 가서 나 가서 시야 저 콜레야 양고 로송도 봐. 이 소자 이 가서 후다야 다 가져 시야 돼. 돈다 요바지라 가져 시. 돈다 매반도 같음니 되어 있나? 뇨다데 뇨아요다. A gente tem que tomar muito cuidado com esta não virtude aqui. Porque a gente, para falar, a gente fala na hora, né? A gente fala tudo que a gente pensa, etc. Mas na realidade, quando a gente fala, a gente está como se fosse gastando o nosso próprio combustível. Né? Então, o carro, quando ele vai, ele começa a gastar seu combustível. Quando a gente está falando, a gente está gastando o nosso próprio combustível, a nossa própria energia. Então, se a gente fala, então a gente tem que falar coisas com sentido, construtivas e com sentido, né? Se a gente fica falando só coisas sem sentido, a gente está gastando a nossa própria energia vital. 돈다 가르레자 내리 김선 전에 매대 때매바이나 야지 소소지 골데니래야 다 그저 뭐저시 아니 지 발마들래야 그저 뭐저시 다 타나 지도지 고사 먹고서 상 빼나가서 니 다름살에 지도 급자서 지 어디 고사 들래야 자 공주주래 자 오바간라 고무 정화에는 지리 때든요 디샤 되네 상말에 자물리래 지도지네 빼빼빼빼시 대용이가 E é isso, a gente gasta muita energia, né? A gente gasta muita energia o dia inteiro falando de coisas, falando besteira e falando coisas sem sentido o tempo todo. Não só falando besteira e falando coisas sem sentido, quanto a gente também acaba gastando a nossa energia em coisas não virtuosas. Por exemplo, aqui em Dharamsala a gente tem uma rua aqui, que é conhecida como, que tem uns banquinhos aqui na rua, não sei se vocês já foram para lá e sentaram naqueles banquinhos, se chama o banquinho da fofoca, né? Por que se chama banquinho da fofoca? Porque a pessoa vai lá, compra um chá de uns 15, 20 rúpias, né? E fica lá tomando o dia inteiro aquele chá de 15, 20 rúpias e a fala viaja o mundo inteiro, o planeta inteiro falando de tudo, de todo mundo e tal, totalmente sem sentido, ou seja, só acumulando negatividade. Então a gente tem que controlar o que vem dessa boquinha aqui, ó. Porque se a gente não controlar o que vem dessa boquinha aqui, a gente vai ter muito, muito problema. Como a gente fala, né? A gente tem 2 olhos e 2 orelhas para ver bem e para ouvir direito. Mas só uma boca, né? Por quê? Para falar pouquinho, ouvir bastante, mas não fala tanto. 요다마도 용지 매인 손사 먹기 접은 거 처럼 거 나눠라 나기군이 시즈니 기침보 소야 돼야 맞아 뭐세가 나눠라 딘디 제바이나 요다 침보 용고 손사 아니 요다 마용 위치에도 아니 딘디 마치에서. Então por isso que quando a gente apresenta as 10 não virtudes, 10 não virtudes são ações que na realidade a gente não deveria cometer. Por quê? Porque nos causam problema. Então, dentro dessas 10 ações, 4 são as verbais. Por quê? Porque através dessa boquita que nós temos, sai tanta besterita e vem tanto problema através disso. Então, por isso, normalmente a gente não consegue medir o que a gente fala, e então a gente acaba causando tanto desconforto, não só nos outros, mas sobretudo a gente acaba cultivando a causa para o nosso próprio problema. Por isso que se falam que das 10 não virtudes, 4 são verbais. Porque é difícil a gente controlar a nossa boca. Então, se a gente puder botar mais atenção nas ações verbais e reduzir esse tipo de ações não virtuosas, é melhor pra gente. Olha, tá tendo 이기군에서 가라서는 남심, 노심, loktazinessum. Bom, então aí semana passada a gente terminou aqui, né, o nosso encontro, e aí a partir de hoje o que a gente tem que retomar é falar ou explicar um pouquinho melhor sobre as 3 ações, não virtuosas mentais, certo? Mentais ou emocionais, ou seja, usando da consciência. Então, quais são essas 3 ações não virtuosas mentais? Que como é que chama? A cobiça, a malícia e a visão errônea. Olha, tá tendo também não sempre se até tu cara de
A cobiça, a primeira delas é a cobiça. A cobiça, da onde vem? Vem de um apego. 가르레라 바이나 베남 남심자다 간디 제레즈나 미샹다 지레야 랑코르 야보지요 바 하와 때당알아 정나 장달라 추조 야보지요 오 때당알아 정나 장달라 카바 야보지요 오 때당알아 정나 타나 장다 지라 함고 야보지요 때오 때당알아 정나 셈 오디니 그 셈가나로라 오디니 도바치 무지에 되야들라 Esse apego, esse desejo insaciável, como que surge isso, né? Ou seja, a cobiça vem desse desejo insaciável. Então, como que surge? Digamos que alguém compra um carro. Ah, eu também quero aquele carro. Comprou um relógio. Ah, eu também quero aquele relógio. Comprou um celular. Ah, eu também quero aquele celular. Aquela intenção da gente, aquela mente insaciável que quer o que os outros querem, vem desse desejo insaciável e isso se chama cobiça. 다데 맞죠 삼로 여고 지니 담바이나 수수수수 셈바 가로 깔레 가로레 마도 나라데 조나 삼나람사 중고 말와 어디엔 손자 수수 셈바 깔레 가로지 마도 메인 손자 디니가 양 남셈도 뇽세 지고 그래서 E como, através da cobiça, se a gente viver em cima, baseado na cobiça o tempo todo, desejando coisas dos outros, na realidade, o outro não vai mudar em nada, mas a gente vai ficar sofrendo o tempo todo. A gente vai viver em um estado agitado e insatisfeito o tempo todo. 가르에서 남셈도 저좀 남셈지나 소속은 노바드 치리 로자 노바드 치리 로자나 버리즈 소속은 노바드 촌이 츠미야메 바지 노바 촌이 츠미야메 바지 차노 E como a cobiça, ela só cresce, ela não consegue ser reduzida, né? Se eu desejo alguma coisa de outra pessoa, eu vou desejar sempre ter mais e mais e mais dos outros e mais coisas. A gente não consegue ter um limite, né, nessa cobiça, né? Nessa mente negativa que se chama cobiça. E por conta disso, a gente só tem mais e mais e mais problemas. A gente não consegue nunca estar tranquilo. Então, é por isso que a gente tem que saber como colocar limites nesse nosso desejo. 노바 마찬바지 노바 마찬바 지점 요바디 조가 소소 무세 아디니 둥어르스 무세 기부 메바 E se a gente vive baseado somente, né, nesse tipo de atitude, de cobiça, de desejos, etc., então a gente, na vida inteira, a gente só vai ter problema. 노야 다 노심 Ok, então agora o penúltimo é aquela mente maliciosa. 그런데 가르레지 대 주어도 컨트롤 A malícia, de onde ela surge, qual que é a causa da malícia? É a raiva. 가르레지 가나 오게 콜에 찌득자지 라와야 거급 존나게 라고 서서도 샹달라야 지 식사라나 시고도 삼아 다 지금 노바 간디되고 이바이 콜레지 노바지 기야가 삼로 어딘데 식침보들이야 아니 노심 Então a malícia, o que é a malícia? Que mente que a gente chama de malícia? Aquela mente que é gerada quando a gente, ao receber algum insulto, digamos assim, algum prejuízo, né? Alguma ofensa, a gente lembra daquilo, a gente... Ah, esse cara vai ver comigo. Daqui a pouquinho eu vou falar alguma coisa de volta pra ele. Ou, ele me causou isso de problema. Ah, ele já vai ver, a hora dele já vai chegar. Ele que me aguarde, que eu já vou prejudicar ele de volta. Sabe, então aquela mente que deseja ativamente prejudicar alguém, que ele se sentiu prejudicado, essa mente se chama malícia. 배샤바이는 아로초레야 소소 지금 망가사지요 바이나 텔라 노셈도 지금 장니 데데와나 소소 그 셈거 강래야 제국 사오 지금 소소 셈디니지 마 낸데니로 디니지 마도 파쇼텔라 노우 말이 딜리 가르체 고레스나 파쇼텔라 소소 콘로사가 요바이나 야 콘로사고 콜라 코 나라 니디어 노바체소 야 코 나라 디디어 노바체소 당에 콜라 텐데 디어 노바텔라 렌지 로고도 이나게 컨트롤당 노셈고 콜라 레로나 렌다다로 투마 딜리 콜라 레 야나가서 셰르페죠 당위돈 콜라 레야 보지로 고선 삼로테 당고레스 Quando a gente vive pela força, né? Pela força dessa malícia, o que acontece? Só porque a gente recebeu alguma palavra negativa, que a gente se sentiu prejudicado por alguém, na hora a gente, mas esse cara vai ver comigo, ele vai esperar a minha hora. Sabe, a gente fica com aquela vontade de prejudicar outra pessoa. Na realidade, aquela mente de malícia, aquela mente de prejudicar de volta alguém intencionalmente porque a gente se sentiu prejudicado, na realidade aquela mente faz com que a gente se sinta completamente pressionado. É como se fosse que a gente tem um mundo nas nossas costas. A gente não consegue nem respirar, nem ter uma visão correta da realidade. A gente não consegue isso. Por quê? Porque a gente tá por força dessa mente criada por nós mesmos, que é a malícia, ok?
Mas se a gente foi ofendido, ou se a gente recebeu algum tipo de, como é que fala? De prejuízo? Não. Se a gente foi ofendido ou foi prejudicado por alguém, não gerar esse ressentimento, essa malícia, essa raiva, mas não atuar baseado por força dessas mentes raivosas, mas sim que a gente tem que fazer é segurar aquela informação de eu vou, calma que eu vou responder pra esse cara, só um segundo que eu vou responder, mas não no momento da raiva, não por força da raiva e da malícia, e sim eu vou usar a minha mente, sabe, o meu discernimento, porque eu sou humano, então eu vou usar meu discernimento humano e vou dar pra ele uma palavra certinha, certeira pra ele, mas não por força da raiva, e sim por força da minha mente sábia. 인치무치 파쇼디 소소라노 바치 디가나 가서 람사 컨트롤 캡처 고야문도 어느 셈라 캡처 고야문도 가르즈는 가서라 까샤시야도 가서라 상연 상로타야도 가서라 마르시 동고 가서 마르시 동고 미즈도 마르시 바세 까샤람니 파쇼달라 김서 신니 파쇼도 파머치야 상로타니 상로 간이지가 돈이 파쇼들 라 팔렘볼로고도 맞을 때 촌인도 아마도 인지무지 공로당 아니 가르자데 어느 셈로 틴딜라 레와 잠니 데도고야 문도 그러와요. Não é só porque a gente se sentiu prejudicado, só porque alguém prejudica a gente, brigou com a gente, ou apontou alguma falta, ou ofendeu a gente, que a gente tem que fazer a mesma coisa. Só porque a gente recebeu uma atitude raivosa, a gente tem que responder com raiva de novo. Isso não faz sentido, a gente não precisa fazer isso. A gente tem que sim revidar, com certeza, revidar ou atuar, reagir de uma maneira ativa, sim, mas não através de raiva, não só porque o outro, através de raiva, agiu com a gente, que a gente vai reagir de maneira raivosa ou ressentida, etc., igualzinho. A gente não precisa disso. Sabe por que a gente não precisa disso? Somos humanos. Pessoas humanas têm inteligência humana, têm discernimento humano. Então a gente tem que usar desse discernimento humano para quê? Para falar, para engajar em discussão positiva, claro, em conversa, em diálogo. Se a gente consegue falar, apresentar todos os nossos argumentos corretos, a gente consegue reduzir qualquer situação insatisfatória, etc., que existiu em algum momento. Então, só porque a gente recebeu a gente foi prejudicado, etc., não significa que a gente tem que revidar igual como um animal faz. Tenita sombada carre de loctaziadre. Tá, e por fim, a visão errônea. Carre que nilani ko samlo tu de carre teni ngorese de mashibala teni loctaziadre. A visão errônea, de onde surge aquela mente errônea, a visão errônea, através de uma ignorância. Tá loctaziadre cani jirese yobala mebala yobala mebertawa maimbala yimbala maimbertawa oda dinigo ichile loctaziadre. E o que significa a visão errônea? Na realidade, a gente tem 4 tipos de visão errôneas, ou 4 tipos de ignorância, né? 4 tipos de ignorância. Que é a ignorância que entende como algo existente algo que não existe. Segunda, entende como algo não existente enquanto na realidade existe. A ignorância que entende como algo que enquanto na realidade não é, e algo que não é quando na realidade é. Penangarzo peshawaino soso magasa 지금 미질래야 가서 따당 가르치기 누우시리가 파쇼 소소 magasa 그 미들래 연대다야 콜라야 렉비차 몸보 요리다 이나 소소 데라 마가요 아 거기 꾸지 싱그 말에 와 콜라 연대 깨요 말해서 콜라 가리요 바데야 메바 소샤도 메바 따장도 제자 어디서 그래서. E por que isso? Porque na realidade quando existe alguma coisa que existe, tá ali, só que a gente finge que não existe, então a gente começa meio que, não é degenera, a gente ignora a existência de algo que existe. Então por isso que a gente acaba cultivando a visão errônea. 소소 가쇼지라 가르치기도 콜라 연대 맨날 지지가 거 연대 요리다 데데 지지가 요리다 스니야 pe drotani pe mombochi yore sini otende levala yoba. E isso acontece muito quando a gente não gosta de alguém. Quando a gente não gosta de alguém, na realidade não existe, mas a gente enxerga como existente. E igualzinho, a segunda ignorância, a segunda visão errônea é acreditar que algo que não existe, existe. Por exemplo, quando a gente gosta de alguém. Quando a gente gosta de alguém, a gente enxerga uma qualidade que na realidade a pessoa nem tem, mas a gente enxerga como existente. 제가 단디인 소자 옹우요네 땅 가리임바
yoba ite yoba tata tashiba meba the meba imba tata tashiba de goala dindi ji yongala kar go rese de share go gore ina nga zo de tamata ko yu sonza ko share go dosho mishiba de nga zo per monde yo niki de nga zo mishibi go wand sonda niki de yo sonza ani ngoyo ne tan tan thong machine de do yana dondo yana kende que de gore. Então, para reduzir essas ignorâncias que a gente tem, né, essas visões errôneas que a gente tem, o que a gente tem que cultivar é a sabedoria, ou a mente de discernimento. Porque somente se a gente consegue realmente cultivar cada vez mais a sabedoria, a gente consegue entender a realidade, o que realmente existe e o que realmente não existe, né? E para isso a gente consegue acabar com essa ignorância. Mas como a gente não cultiva a ignorância correta, então nós somos seres que a gente vive oprimido, supresso, suprimido por força dessa ignorância. Nós somos como se fossem as pessoas dormindo por força dessa ignorância. Lasso, date mogio, carza mogio com o sutim zade, tatsu mo doksho do mo jodan, do so sombaina, a ko sutim chanu yo sonza, o date Bom, era isso que eu queria falar sobre as 10 não virtudes, tá? E a relação na nossa vida de uma vida feliz e uma vida significativa, se a gente realmente utilizar dessas ações, de abandonar essas 10 ações não virtuosas como valores para a nossa vida. Então, isso que eu queria falar hoje sobre as 10 ações não virtuosas. E sobre isso, antes de a gente continuar, se vocês tiverem perguntas... Perguntas? Tiwa? Se vocês tiverem perguntas, pode mandar, senão a gente continua aqui. Fala no microfone. Eu queria saber se a inveja provoca a malícia também? Sim. A malícia, com certeza, ela pode vir sim da inveja, dos ciúmes, e não só isso. A malícia, ela vem de qualquer uma dessas mentes aflitivas, seja do apego, da raiva, da arrogância, dos ciúmes, etc. Yes. Oh, di poquito la lana digre. dada 먼저 나세네스 로타순나라 큰지데 든지 강루나 치기래 큰지다 Consciente. 큰지데 강루나 A pergunta dela então foi falando das 3 ações não virtuosas mentais, né? Que é a primeira, qual que era o nome? Cobiça. Então, a cobiça, malícia e visão errônea. Dentro dessas 3 atitudes negativas, Como vai virar 32? aonde se encontra o ressentimento? 당 콘센트 디나라 추구어리면서 추구요 말해. 저던 그 전에 가서 목이 주고 나눠라 빼나 가서 목이 가르제지디가나 빼나 오차메바 체메바. 다도 참마도 추구요 말해. 목이 주센지 좋아도 단다 저런 나로 오차메바 체메바. 또 추구요 말해서 다돈다 목이요 망보지 목이 주고 나눠라 추구요 말해. Na realidade, a Nikunzin bom, assim como o ressentimento ele não está incluído nessas 3 ações, não virtuosas, né? Assim como também a cobiça, o ressentimento, outros também como a falta de vergonha, a falta de vergonha por si mesmo e a falta de vergonha pelos outros, eles também, em várias outras ações não virtuosas, elas não estão incluídas nessas 3 ações não virtuosas que a gente comentou agora. 라우는 지문을 지가로 송리에서 상기 전에 딘디가 먹기와 주 개와 주에서는 주선 써야 돼. 구비 왕기 주선 주소 장조레마도 개와 옛날 개와 주고 가노 이미 캬바다 먹기와 옛날 먹기와 주고 가노 이미 캬비 왕도 지니 송고요 말해서 오늘 가르래라는 대 주보데 먹기와 주다 따따 야고지 송 투바이나 나좀 지때 미추다 다 담발 하주 강래 임바이나요 하정가 gem슨 첨보지 요바다
대 주고 가는 송 맡아봐이나 춘지된 가래라 임바이나 야고지 좀 두고 매인 송자 상이 주는 내가 적으니 대 주선도 소바래에서 송도 lamro chimono 직다 Dentro no Lamrim Tempo, né, do Lamrim Tempo do Lama Tsongkhapa, então ele comentou que quando as 10 ações não virtuosas são apresentadas, eles são apresentadas por um objetivo, por uma necessidade. Então, porque basicamente a maior parte dos nossos problemas, a maior parte das nossas atitudes negativas, eles vêm através dessas 10 ações. Por isso que, na realidade, é apresentado como 10 ações não virtuosas. Não quer dizer que todas as ações positivas ou virtudes, ou todas as ações negativas ou não virtudes que possam acontecer na nossa mente, na nossa vida, todas essas virtudes e não virtudes estão condensadas nessas 10 ações não virtuosas? Não é assim, tá? Então, sobretudo, essa apresentação das 10 ações não virtuosas são as principais atitudes negativas que nos causam problema por conta da frequência que a gente acaba engajando no dia a dia. Ok, mais alguma pergunta aqui? Tem uma pergunta no YouTube. Marcelo, me passa, por favor. Bom dia novamente, pessoal. Obrigado, Gueixe. Obrigado, Bom dia. Monja. Fala um pouquinho mais alto. Dá para ouvir? Agora? Não? Tá baixinho, né? Criança acordei. Melhorou? Melhorou, pode falar. Melhorou? YouTube Mama Então, bom dia novamente a todos, né? Obrigado por essas nossas conversas. Bom dia. São fantásticas. Bom dia. Boa noite, né? Boa noite. tudo bem. Tem uma pergunta aqui no YouTube, que é o seguinte, né, da Cleia. Como podemos conviver harmoniosamente com pessoas que estejam sobre essas não virtudes, sobre a influência dessas não virtudes? Da tiwa YouTube nama tiwa chigures reconstruito pagi YouTube ani dela ani tiwa chigures tiwa kareserna da mi sembra che Miguel achu tandem pagi kansa dwa Miguel achu tandem pagi kansa chik du chik pachola du pachola chik du kandres consognando de tugires 소셜라 민두스 dila maso pachola 소셜라 민두 파쇼 짬발라 마도 메와이나 냠도 데투레스 Bom, primeiro de tudo, uma brincadeira que na realidade, como conviver com uma pessoa que tem as 10 não virtudes. A gente normalmente pensa assim, como conviver com essa pessoa que tem as 10 não virtudes, porque aqui não tem as 10 não virtudes, certo? Se na realidade aqui a gente não tem nenhuma 10 não virtudes, a gente consegue super bem conviver com qualquer pessoa com as 10 virtudes. 제상 당가서 디티와도 가라 내가 가르쳐요래서 제상 먹이주 다디네 제데니가 미데 랑싱게 띠냠도 데 투고 말이 삼비 똑바지 레위도 데 똑바지 레원이 가나 제 랑싱게 가르래서 디가 나라 가르고 나 수냠도 데 투고래서 디 소마jenke 꾸마머jenke 로염머jenke 줌머jenke 참아머jenke 디니 지금 냠도 나데 투고래 딜리 도데 주마시행게 함바시행게 꾸마장게 냠도 땅아촌이 데 통마리 사비 나서 semla 소식지도. Mas na realidade essa pergunta tem muito significado de trás dessa pergunta, é muito bom mesmo. Por quê? Que normalmente a gente entende exatamente, a gente enxerga e a gente vive essa verdade de se for uma pessoa cheia de faltas, cheia de problemas, cheia de atitudes negativas, se for uma pessoa que mata, se for uma pessoa que rouba, se for uma pessoa que mente, se for uma pessoa arrogante, etc, eu não vou conviver com essa pessoa. Em contrapartida, se for uma pessoa que não faz nada disso, que não tem uma visão errônea, que não tem ressentimento, etc, aí sim eu consigo conviver. Na realidade, o problema está ali, que a gente enxerga que a gente só consegue conviver com a outra pessoa se a outra pessoa não tiver isso. E na realidade, essa pessoa, se ela engaja o tempo todo em algumas, ou a maioria dessas 10 não virtudes, por conta disso a gente reconhece ela como uma pessoa ruim.
E se essa pessoa ela não engaja na maioria dessas ações não virtuosas, então a gente encontra nela uma boa pessoa. 예. 근데 소자 소소야 먹기와 주제 되게 지인바이는 그냥도 지리모 대토비야 지제나 요래 마도 지 먹기와 주제 되게 되는 그 미지 그냥도 아니 대에서 되니라 사서 제 되게 미지 안다 그 지금 대토와에는 눈라 지 되니 마도 문에 대토고 말이지. E na realidade, se a pessoa que não convive, que não mantém essas atitudes negativas no seu cotidiano, se essa pessoa realmente não tem as 10 não virtudes no seu contínuo mental, no seu coração, então na realidade é muito fácil de conviver com pessoas faltosas, com pessoas que ainda estão atuando embasado nas 10 não virtudes. Em contrapartida, se enquanto a gente não consegue purificar as nossas atitudes não virtuosas, então talvez a gente consiga até conviver com uma pessoa que tem que também engaja tem atitudes negativas, talvez 1, 2 semanas, mas depois disso começa a dar problema. 미소소 대나신 거 따와다 교바다 성마드 제 되니지 만나다 군이 딱교든 틈보 차로요 선사 제 투거스 배나가서 뽑아라 빼지 가려요 제가 로ха 젠지 다 돈다 냠바가 로파 냠바 어디니 차로요 선사 야 거기서 지 제일 제단도 집어넣어요 선사 야 거기서 쫓고 차로요 되네 된대 용거. E é verdade que se a gente convive ou decide conviver com as pessoas que têm a mesma opinião e a mesma conduta que a gente tem um pouco, é muito mais harmoniosa a relação, isso é verdade. E em tibetano tem um ditado que diz, o amigo do arroz é a casca. O que significa isso? Que se a gente tem uma conduta negativa, os nossos colegas vão ter uma ação negativa também, né? 야, 땅아로서 대주 단다 저런 거 되어들 때는 알아서 가르고 고래스디가 제자 먹기와 주체 되니 그 미드 왜냐면 나서 대투 못하고 빼들이 대송식 전부 나서 제대로 임바이나 바로 달라 바로 보고 먹기와 전 제자노 마제자노 나로서 라노 소소고 뭐니 대소 마제와다 대소 라사섭 제고야 다 대뱀미시 기침버려 마도 가르서 미잔다게나 오 고먹기와 제 되니지 고냠등아 대투고 말이 라용 거 봐. 봐줘도 소요. Ale, cuidado. Mas na realidade, voltando então para essa pergunta, qual que era o nome dela? Dalva? Voltando para a pergunta dela, então, é verdade que normalmente quando a gente olha para outra pessoa e a gente enxerga as faltas ou que essa pessoa ainda tá, né, ainda tem muitas atitudes negativas e tal, na hora primeiro de tudo a gente consegue enxergar as faltas da outra pessoa, a gente consegue enxergar as faltas da Cléia, obrigada Cléia, então as faltas da outra pessoa, é muito fácil isso, né, mas independente se a pessoa tem essas faltas, esses problemas, essas atitudes negativas ou não, o que a gente realmente tem que cultivar o quê? Olhar essas mesmas faltas ou a natureza desses problemas na própria pessoa, em nós mesmos. Porque é só aqui que a gente consegue transformar, é só aqui que a gente consegue purificar. Então, aonde eu tenho ainda também um problema, então esse meu problema eu já consegui reduzir a força desse meu foguinho aqui dentro, falando desse tipo de qualidade ou de não virtude, né? Isso que a gente tem que olhar, mas a gente não tem que ficar gastando tempo olhando se a outra pessoa tem problema, se não tem problema, porque assim como se você se você pensa, eu não consigo ficar do lado dessa pessoa porque essa pessoa tá, né, imbuída em só atitudes negativas, essa pessoa também pode pensar de você. Eu não consigo ficar com aquela pessoa, não, porque essa pessoa tá toda cheia das 10 não virtudes. E tem mais uma pergunta aqui, do Fernando. O que você aconselha como mais relevante para mantermos o foco nas boas atitudes, dado que a vivência no mundo nos leva a práticas, virtudes... dado que a vivência no mundo nos leva a praticar não virtudes, imagino, né? Da tio caritação será? Danga to giwechogla kyang samlotaya ani kalo nimatak para kalo karenan gyores que ensina da na so jitempe chawa ina jaya mena nintargi chawa ani chepeditse lamsang so mi giwechogla shodro gyores ra ani dimasos ani giwechogla yapo samlotaya tang tempa magia chidus kiran krist samlotang gyores kalonas 다 대주 제셔도 소소 조기야 라위 갑래야
아니 그런 대체 주고야 또 빼야 내가 지래 가르라 바이나 조기 소소 나모니 란이 야랑 알람사 되니페 아지 란이 상로촌이 마다니 로마샤와제 야 란이 야 디링아 레콘라 도고데 레콘 도고데 민디디디디 냠도 도고요 나까 콜라가 코냐 콜라 콘도사 쇼그레 콜라 야지게 츠츠부 셰쇼그레 다 디링 모니 디리니 zon데 네 잡잡체니 아 코조 냠도 도비 콜라 츠츠부 셰마쇼라지다 이네지 콘도 la mashuraji chizum ga sabsab chiginya sam jokhini te konon de la te suzu tamjari ji ni do tuba yina dinima chig suzu minyam do dobi kable ba yina ya te tsip mawa ta kontro je ya te nyori do garsenyimi namsa kontro do kedo jibi kable suzu o ndikamari samaru namsa sim tanzin je to tende pendo yungo res. Bom, o primeiro estudo que a gente pode fazer, cultivar a atitude, cultivar o hábito de assim quando acordar, não é só acorda e já vai fazer né, as suas atividades, vai escovar os dentes e já sai para trabalhar, etc. Não façam isso. Comecem a cultivar o hábito de assim que vocês acordarem, gerem a motivação positiva, gerem aquela motivação de hoje, ao menos no dia de hoje, eu vou prestar atenção ao máximo nas minhas próprias atitudes, de corpo, palavra e mente, e todo tipo de pessoa que eu encontrar, de trabalho ou atividade que eu for realizar, etc., eu vou tentar fazer com o máximo de atenção nas minhas atitudes. Será que eu vou tentar evitar ao máximo de falar palavras negativas, ou de fazer fofoca, ou de ter raiva, ou de não ser tão irritadiço, etc, etc. Porque se a gente conseguir gerar essa motivação em base diária logo no início da manhã, ao longo do dia, enquanto você encontra com aquela pessoa, encontra com as pessoas que eventualmente te causam mal, ou te agitam, etc., talvez você até fique com um pouquinho de raiva, mas na hora que, opa, tá chegando a raiva de novo, você até consegue, porque você já se habituou, você consegue segurar um pouquinho, opa, tá chegando a raiva aqui de novo, né, o peito já começou a esquentar, na hora, então, eu já sei que eu não posso revidar quando aquele peito tá quente, quando aquele corpo tá tremendo de raiva, então na hora, você não reage com a raiva, então, devagarinho, se você conseguir se habituar com isso, você consegue prestar mais atenção nas ações e você não engaja em ações negativas tão frequentes quanto antes. 야는 지금 반도르디 샤바이나 가르레지디 메디리 지금 샬라 펜 칸토토 가스님의 펜 마토네 지금 누바가 지금 이렇게 촌이 뭐지 삼바로 수수 셈다 당진 제고야 다 기체조리죠. Em breve, muito importante, que em resumo disso tudo, todas as manhãs, se você puder gerar motivação de pensar e gerar motivação de hoje, no dia de hoje, vou fazer o meu melhor para ajudar as demais pessoas. E se eu não puder ajudar, ao menos eu não vou fazer nada para prejudicar ninguém. Então, se você consegue refletir nisso em base diária, com certeza a sua mente já vai estar mais virada para a virtude. 단다 송비 삼바상나 사단라면 삼방엔나 사단라면 탐지 삼바달라 라르비 나미양 삼바상나 베버는 찰세 땡에 조기야 라마타니 티그 츠디 쿄르니 쿄르와다 냠다 따디리 니마치드가 레곤라 도고고리 가사가 밀라 데와조 고고리 딘송사 다 지르모치기 등메 나와 나신가 아로이나 디리 니마치들라 마세기 나올라 디리지 용와 쇼오삼 니 가디나디 그런데 조기야 란디니 디 몰람데 잡 되니지 가족 톱도 그 지금 수수 심바 지금 당장 제도야 되니 제도요. 변도지도 될. Assim como eu também. Então eu tenho um hábito de todos os dias, todas as manhãs, assim que eu acordo, eu repito um verso do Lama Tsongkhapa, que eu passo para vocês em português depois, mas é algo como que tanto o caminho quanto a motivação, se forem positivas, todas as minhas ações serão positivas. Se a minha motivação e a minha atitude são negativas, então o que eu for fazer vai ser negativo. Então isso, todos os dias eu acabo repetindo esse verso, e aí todas as minhas ações, as ações durante o dia, eu acabo relembrando um pouco desse verso. Ok, tem uma pergunta, Tímia? Uma pergunta rápida só. Em relação ao matar, se a gente pode incluir aqueles atos contra a nossa própria saúde, por exemplo,
álcool, drogas, não seguir um tratamento mais sério, se pode ser incluído aí ou onde que entraria? Obrigada. Obrigada. De nada. Colade, obrigada. Obrigado. Obrigada era para ela, não era para ele. Ele respondeu de nada. Aí, 그래서 나 pena come para bachana da korangitiva diresra. Pena da sokchopa. Sokchopa se di ani mishemba ge sokta wani chea di kyondi da. Ine anda perna sosogi mitsesa na mi soso joten ani nopagi chawa kareina yan sokchopa da otsichu girebes perna ani perna ara tuya tang tamanak da tenha tang ani shemba relação sana ani ale ani mencho takta machia tang doa soso ani zupo ya pochaya natsa ya pochaya chidu mencho la tengure ani mencho di la matenha tang di tsamani soso choten soso zupo noegi chawa kareinas di sokchopa nana dugyo mares kilsima duna kawala dugyores. 내 소초비 나눠다 누구 말해? 단단히 먹기 지우는 거 소초도 자유요 말해. Bom, primeiro de tudo, essas ações contra a própria saúde não são condensadas na primeira não virtude de matar. 다 이마이나 단단도 먹기와 지우 나눠다 무슨 그때 요 말이 돼 이나야 가서 영대요래. 바가요비 로쇼 바메 세야죠. 바메 소소거든이 리테 싸와 첨본데 아니 저땡 그 차니 이마이나래 디리가 사서 마치와지니 몬트로바 참마도 소소고 자니 리당 셈레야 사서 마치와 예송자 그 바메바 제한테 자기요래서 바메. Mas, primeiro de tudo que então essas ações não estão incluídas dentro do matar e nem nenhuma das 10 ações não virtuosas, especificamente. Mas da onde que surge essa falta de cuidado, ou essas ações que acabam ferindo a nossa própria saúde física, mental, etc., dentro das 55 fatores mentais ou mentes secundárias, a gente também tem Paiopara. Está dentro de uma das não virtudes, dentro das 55 fatores mentais ou ações ou mentes secundárias, tem uma mente não virtuosa ou fator mental não virtuoso que se chama falta de atenção ou falta de cuidado ou falta de atenção. Dentro da falta de atenção, quando essa mente, é um tipo de mente secundária, mas é uma mente. Quando essa mente secundária está ativa, a gente não tem cuidado, a gente não presta atenção em que tipo de atitudes a gente se engaja no dia a dia. Então, por conta disso, a gente acaba por não tendo cuidado com a gente acaba se prejudicando os demais, etc. Isso é quando a gente está sob força dessa mente negativa que se chama falta de atenção, ou falta de cuidado. Isso. 가르레제와 이나가르 쪽은 니 류텐데 지금 누박이 전에 하진 그 싸워 전부지 자기 요송사 딘디그 싸워 전부 어디니 그 류텐데 그 자자마지니 돌아 당샤바이나 다데 방보려 봐 베나가르 소소라 지 잘라야고 지요바이나 데 답보야고 마gem니 그 돌아 당샤바이나 다베 미데 전이 삼로당에 전이 미두 지나가서 찰레자고도 나를 쪽을 류텐데라 자자마지바이나 어디니 하진 그 싸워 전부지 돌아 당샤고 요송사 제자 밤에 봐서야 자기요래. E essa mente secundária que a gente chama de falta de atenção, falta de cuidado, essa é uma atitude, uma mente secundária. Essa falta de cuidado, na realidade, é quase que uma falta de atenção. Significa fazer as coisas de qualquer jeito. E por que essa é uma atitude, é uma mente? E por que essa é uma mente não virtuosa? Porque a gente hoje ocupa esse corpo físico que é tão precioso, é tão abençoado, tão precioso, que baseado em ter esse tipo de corpo humano que a gente consegue atuar, a gente consegue desenvolver, a gente consegue crescer. Em contrapartida, se a gente não se cuida, a gente está desperdiçando uma oportunidade divina de viver, de atuar genuinamente e de evoluir. Igualzinho quando a gente tem, digamos, se uma pessoa tem um copo de ouro ou um copo muito
muito precioso, só que ele não cuida, ele deixa sujo, ou ele acaba quebrando algumas partes e ele não tá nem aí. Na hora que a gente vai falar, essa pessoa aqui não toma cuidado, é super desatencioso, ou atua de qualquer jeito, certo? A gente não briga com uma pessoa que tem uma atitude negativa dessas. Igualzinho, se a gente consegue entender que essa nossa vida humana, esse corpo humano é tão precioso e tão importante pra gente, na hora a gente só pela consciência de ter esse tipo de vida humana, a gente na hora já começa a agir de uma maneira muito mais cuidadosa e carinhosa com a gente. Obrigada. Ok? Bom, tem pessoas que sempre brigam comigo, porque eu sempre avanço no horário nas minhas aulas, nos meus encontros. Então agora eu tô vendo que já passaram 5 minutos do nosso horário, então estou tentando ser atenciosa e respeitar o horário. Então talvez se hoje a gente deixar, se não tem mais nenhum tipo de dúvida específica, então a gente deixa por isso mesmo hoje, tudo bem? 임바이나 제노조 디와 카리오바이나 데 가르사 다토니츠 꾸르샤바이나 아니가조 딜레야지 강 톱톱거디니 삼서드 주초스. Mas por favor, qualquer tipo de perguntas e dúvidas que vocês ainda tenham ou que venham a ter ao longo dos dias até o nosso próximo encontro no próximo mês, por favor, deixem, seja através dos grupos das mídias sociais, né, WhatsApp ou YouTube ou Facebook, que com certeza a gente vai responder, tá bom? 그래서 어디 당지미가 진단하라 제용 되네 양 제노조이면 다당가조 시에샤데 제노조 텔라 삼로타니 아니다 모니레 두레면도 간디거도 어디 제노조 니버다니 대제 벤도 요바디니 임바이나 니마레레 나노라 당가조 삼로 당고고요마도 코티니 지시에서 오는데 진지잡 대도 바쇼텔레디니 샤니 뱅요 말다 지로도 말이 그래서 니마레레 고라랭이 돌레 가조 톱톱치니 어디 냠네 제고 어디에서도 이 담아들 나가서 참아를 원에 전이 다지 카르레지디가라 단데네 가라 가서 손딘데 진다치니 에데지 기보도 요리 임바에나 자문이 샹다 가서디 나게 샤다 마트라서 비강에 가서 원에 어디에서도 다지 가서 직강에 다 등을라서 버서 마용쇼 삼비토네 그래서 참아냐는 뭐는지 야인다. Bom, então é isso. Então hoje a gente deixa, né, a aula por hoje, o encontro por hoje. Mas o que eu vou pedir para vocês, um pedido mesmo de coração que eu peço para vocês é, vocês relembrem de novo e se tiver disponível no YouTube, vocês também possam ouvir e relembrar de novo tudo que a gente tiver falado aqui, mas não é só, verdade, o monge lá falou sobre isso, anotou tudo bonitinho, depois deixa na mesa e nunca mais olha, nunca mais reflete sobre isso, ou tenta não colocar em prática, daí na realidade não adiantou em nada. Então o que a gente realmente quer, porque o que todo mundo busca é uma vida significativa e contente e alegre. Então para isso a gente tem que tomar atenção, tomar mais cuidado e atenção nas coisas que a gente conversou hoje. Então, por favor, relembrem, coloquem na prática, na experiência de vocês, o que faz sentido, legal, então apliquem. Se não faz sentido, tragam esses pontos, tragam essas dúvidas, mandem isso que a gente vai adorar ter esse tipo de conversa, tipo de perguntas e tal. Tá bom? Então é isso que eu gostaria de pedir para vocês, até o próximo encontro. E hoje, desde que a gente começou até agora, então já foram 1h30, a gente cultivou só pelo fato de a gente estar aqui juntos, unidos, nessa manhã de domingo para vocês, e aqui quase a noite de domingo pra gente, a gente acumulou muita virtude. Então, esse mérito, essa virtude, se a gente não dedicar isso para um bem maior, é uma perda é uma pena isso. Então, a gente vai dedicar toda essa boa energia, todos esses méritos para um bem maior, para que todos possam encontrar a mesma coisa que a gente quer, que é uma vida mais tranquila e mais serena. 가리라의 꾸르이신가 안나대와만 제네zo 벤지죠 제부스인데 보다데 장주 숨주는 뭐지 마디바나 제디지 대와냐 바나 오니곤도 배우시고 오니다 와진 뭐지 마디바나 제디지 대와냐 바나 오니곤도 배우시고 제베고 제든 쳔바다 군도산도 되어든지 그다 군지주서 예완디다 담제라도 도수시비 대와 담제디 모아가는 초등학교 다시 기비자원도 정보주제라도 모아지 대와 군대야 너무나 재미있게 또나는 사단한지
놀진저기 공부도 쇼. 그래서 Tá bom. 자. Então, tchau, gente. Boa semana a todos. Bom mesmo. Achando. Obrigada. Olá, tio. 데모 데모 Achando. 데모 데모. Obrigada para todo Não, mundo. Obrigada. Obrigada. 제가 Tchau, até mês que vem. Mandem todos os seus pontos. E tenham um excelente 제가 mês. 참말로 띄워요. Ó, mando um grande abraço a todos vocês. Ah, Grande abraço aí para você. A todos os crias, Peter. E a Mikili. Dalva, todo mundo. Tchau, tchau. Carla, doutora Miriam, Fernando, Francis. Obrigada, Fernando. Denise. Tchau, gente. Vanusa, obrigada. Silmar. Tchau, tchau. Bom domingo a todos. Depois a gente coloca no nosso YouTube também, tá? Tchau, gente. Ok. Tchau, tchau. Um abraço para a Lúcia aí também, deve estar aí com vocês. Ah, abraço. Tenha